Olá, meu nome é Davi, eu sou pastor da Igreja Batista da Reforma Agrária em Valinhos e nós estamos no nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós falaremos sobre a Bíblia Sagrada. E eu quero começar lendo dois textos bíblicos que falam a respeito da Bíblia. O primeiro texto está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Repare, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora eu vou ler um outro texto que está aqui em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. E eu não sei se você já teve experiência de ler a Bíblia, de ser tocado por passagens tão magníficas da Bíblia. Talvez você já tenha lido a Bíblia e tenha dúvidas sobre o seu conteúdo. Mas o fato é que a Bíblia é um livro especial, um livro maravilhoso, um livro único, um livro cuja beleza captura a nossa imaginação, um livro cuja força impacta a nossa alma, um livro que desafia as mentes mais brilhantes, e um livro que tem a capacidade de entrar nas profundezas do nosso coração e fazer mudanças de dentro para fora. É um privilégio nós termos a Bíblia e nós lermos a Bíblia. E o que faz a Bíblia ser tão especial assim é o fato de que ela foi inspirada por Deus. Nós lemos claramente em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é uma forma de falar sobre a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que, por mais que a Bíblia tenha sido escrita por pessoas como nós, há vários autores humanos na Bíblia. Nós falamos aqui de Pedro, por exemplo, Paulo, Mateus, Isaías, Jeremias, Moisés. Há vários autores da Bíblia, autores humanos, que escreveram o texto sagrado no decorrer de séculos, milênios. Então, apesar da Bíblia ser escrita por seres humanos, esses seres humanos foram capacitados por Deus de uma forma sobrenatural, de tal maneira que o conteúdo final daquilo que eles escreveram é completamente inspirado por Deus. É como se tudo que aqueles humanos escreveram, na verdade, seja a palavra que o próprio Deus escreveu. É por isso que nós chamamos a Bíblia de a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. É o próprio Deus falando. Quando você pega a sua Bíblia e abre e lê uma passagem da Bíblia, você pode ter certeza que é o próprio Deus que está falando por meio da Bíblia. Então isso se chama inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus. E essa inspiração da Bíblia nos leva a algumas características que a Bíblia tem. Por exemplo, ela é inerrante. Isso significa que a Bíblia não tem erros. Não existe erro. Você pode procurar. Muitos céticos já tentaram procurar erros na Bíblia Sagrada. Contradições, imprecisões, problemas, mas o fato é que a Bíblia não contém erros. E não poderia ser diferente, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Como então Deus poderia errar? Então a Bíblia é inerrante. Sendo inerrante, uma outra característica da Bíblia é que ela é confiável. A Bíblia é confiável.
Na verdade, ela é uma autoridade para nós. Tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. Tudo aquilo que a Bíblia diz coloca sobre nós a responsabilidade de crermos e de vivermos de acordo com ela. A Bíblia, sendo uma autoridade para todos nós, na verdade ela é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que os cristãos acreditam tem que estar baseado na Bíblia. Os cristãos de origem protestante, como nós, batistas, nós acreditamos que somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Somente a Bíblia. Alguém pode ter tido um sonho, ou afirmar ter tido uma revelação. Olha, não. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Você pode ser a pessoa que você quiser ser. Você pode ser uma pessoa super iluminada. Você pode ser alguém, nossa, especial. Mas se não está baseado na Bíblia, nós não acreditamos. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todas as palavras humanas nós colocamos debaixo da autoridade da palavra divina, porque ela é confiável. Somente ela é confiável em um sentido final e definitivo. Uma outra característica da Bíblia, ela é suficiente. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o ser humano em sua relação com Deus, sobre como sermos salvos e sobre como herdarmos a vida eterna e como vivermos uma vida agradável a Deus, tudo isso está na Bíblia. Isso não quer dizer que a Bíblia responda às nossas curiosidades, aquelas coisas que a gente gostaria de saber, né? Curiosidade, não. Mas a Bíblia responde tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus e sobre como viver. Então ela é suficiente. Nós, como cristãos batistas, rejeitamos tradições, ideias paralelas que de alguma forma querem competir com a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de nada além daquilo que está escrito na Bíblia para a nossa edificação, no nosso conhecimento a respeito de Deus. Por fim, uma outra característica, eu poderia enumerar várias aqui que a Bíblia mesmo nos aponta, né, mas uma característica final é a clareza da Bíblia. A Bíblia é clara. Isso quer dizer que a Bíblia, no que tange aos seus assuntos fundamentais, quem é Deus, como é o seu caráter, como alguém pode ser salvo, do que Deus se agrada, qual é a missão da igreja. A Bíblia, dentro desses assuntos fundamentais, ela é clara. Qualquer pessoa que ler a Bíblia com o coração aberto e de uma forma esforçada, contando com o auxílio do Espírito Santo, vai conseguir entender. A Bíblia é clara. Tem partes difíceis? É claro que tem. Mas aquilo que é essencial está claro. Então veja, eu falei de 4 características da Bíblia. Ela é inerrante, confiável e tem autoridade, suficiente e clara. Tudo isso porque a Bíblia é inspirada por Deus. Então vejam que texto maravilhoso que nós temos na nossa mão, a Bíblia Sagrada. Nós temos que ler a Bíblia, gente. Nós temos que nos aproximar desse livro e entender que as coisas que estão escritas aqui são importantes para nós. O Senhor Jesus ensinou o seguinte para a gente lá em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é um alimento para a gente. Quando a gente está vivendo com Jesus, a gente lê a Bíblia com o coração aberto, pedindo para que Deus fale conosco. Nós estamos nos alimentando, estamos ficando mais fortes, mais sábios. Somos consolados, orientados, fortalecidos, recebemos alegria, ficamos maravilhados perante a grandeza de Deus. Quando a gente lê a Bíblia é alimento para a gente. Então eu convido você a crer na Bíblia, crer que ela é inspirada por Deus e a se alimentar da Bíblia dia após dia. Aqui na Igreja Batista da Reforma nós valorizamos a Bíblia. Nossos cultos são sempre cheios da palavra de Deus. Nas canções, nas orações, nas pregações, nós não abrimos mão de pregar o que está escrito.
Não pregamos opiniões humanas, não pregamos as ideias que alguém possa ter, por mais que sejam ideias diferentes ou geniais. Nós pregamos a Bíblia Sagrada. Se está escrito na Bíblia, nós acreditamos. Agora, se não tem base bíblica, nós já temos um pé atrás. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.